Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar sobre o perfil de reforços que o São Paulo busca nesse momento. Falo também sobre o Corinthians, que tomou uma decisão a respeito de Giovani, atacante emprestado somente até a próxima quarta-feira. No vídeo vou falar ainda sobre Alexis Sanches e a resposta ao Flamengo. Tem informações importantes sobre Marlon Freitas, pretendido por vários clubes brasileiros e com um acerto encaminhado. E o Ricardo Goulart, que pediu para deixar o Santos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não se antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações, aquela coisa que você já está acostumado, certo? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite se dar bem. Permite a você se dar bem. De segunda a segunda. Nesse domingo, por exemplo, são 6 jogos do Campeonato Brasileiro com destaque para as cotações de Corinthians e Flamengo, Fortaleza e Palmeiras, Santos e Atlético Goianiense, Cuiabá e Botafogo. Qualquer desses jogos que você acertar, por exemplo, o vencedor ou um empate, certamente vai levar uma boa grana. Para não ficar de fora dessa, é simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que não terá o William Arão entre os relacionados para a partida desse domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Arão está vendido ao Fenerbahçe e embarca nas próximas horas para a Turquia para passar por exames médicos e assinar contrato até 2024. O Flá vai ficar com 3 milhões de euros livres de impostos apenas para ele. Bora falar também a respeito de Elvis. Vocês lembram dele? Jogador que fez sucesso com a camisa do Goiás, recentemente pediu a rescisão, o Goiás aceitou. Uma pessoa da Ponte Preta me assegurou que ele é esperado na próxima segunda-feira para realização de exames médicos e a assinatura de contrato. Vale a lembrança de que, como o Elvis já estourou o limite de jogos nos times da primeira divisão ou em um time da primeira divisão, ele não poderia atuar em outro. A opção por voltar à Série B para jogar pela Ponte Preta foi, entre as possibilidades, uma das melhores. Quero contar também sobre Ian Couto. Vocês lembram dele? Lateral direito que pertencia ao Curitiba, hoje é do Manchester City e tem um monte de clube interessado nele. O último e mais novo a integrar essa lista é o Olympique de Marselha, clube francês que tinha até a semana passada Jorge Sampaoli como comandante. Os outros interessados são Fenerbahçe, Girona, Basel, Hull City, entre outros. A definição vai ser dada nos próximos dias. A grande dificuldade do Olympique de Marselha é que o time francês quer comprar o Ian Couto e a ideia do Manchester City é apenas emprestá-lo. Para fechar o giro de notícias, contar que o Cruzeiro foi derrotado nesse sábado pelo Guarani, derrota em Campinas por 1-0. Cruzeiro que não perdia 4 jogos e o Guarani que não vencia 4. Com o resultado, o Guarani deixou a vice-lanterna da segunda divisão e o Cruzeiro vai precisar torcer para que o Vasco tropece nesse final de semana para que ele possa vencer de forma antecipada o título do primeiro turno. Beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo e o perfil de reforços que o tricolor busca. Primeiro, alguma especificação. São Paulo estava atrás de várias posições, um goleiro, um zagueiro, um volante, um atacante de lado de campo e um centroavante. Diante da dificuldade econômica e financeira, mesmo com a venda do Gabriel Sara e a possibilidade de transferência do Rigoni, São Paulo decidiu dar uma filtrada. E nesse momento, um goleiro e um centroavante deixaram de ser prioridade, ou seja, São Paulo está em busca de forma preferencial de um zagueiro, de um volante e de mais um atacante de lado de campo, mesmo fazendo a ressalva de que o Marcos Guilherme foi recentemente contratado. E aqui vem mais uma informação exclusiva para vocês. Nesse momento, as buscas do São Paulo se concentram em atletas estrangeiros, jogadores que atuam fora do país. Isso vale para o zagueiro, vale especialmente para o atacante de lado de campo e também para o volante. Uma série de nomes foram sugeridos ao São Paulo recentemente. O tricolor já colocou a galera do Cifute, não é Cifute, é do Corinthians, mas do Centro de Inteligência, os caras que são observadores técnicos para escolherem os melhores perfis dentro da realidade financeira do São Paulo. O tricolor até se permite gastar um pouco mais de dinheiro com um atacante de lado de campo e foi nesse cenário que apareceu o nome do Soteldo. Já contei para vocês que o Tigres concordou em fazer negócio com o São Paulo, o time mexicano tá louco para se livrar do Soteldo, mas a negociação deu uma estagnada por causa da pedida altíssima do empresário, que veio cheio de pedidos, cheio de exigências
o pessoal do Tricolor não gostou muito da condição imposta pelo representante do atacante. Pelo que eu percebo nas redes sociais, tem muito torcedor do São Paulo que não quer Soteldo. Gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e deixe aquilo que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre Wagner Love. Sim, aos 38 anos de idade ele continua jogando e decidiu que quer voltar ao futebol brasileiro. Seu contrato com o Midland da Dinamarca terminou, ele está livre no mercado e está disposto a voltar. Passagem ruim essa última pelo Midland, 9 partidas e um único gol marcado. Wagner Love deu uma entrevista recente afirmando que teria vontade ou daria prioridade para Flamengo e Corinthians. Eu acho que nesse momento ele não está em condição de ficar escolhendo. Certamente nem Flamengo nem Corinthians vão oferecer proposta a ele. Se aparecer alguma coisa da segunda divisão, acho que você, Wagner Love, já tem que erguer as mãos aos céus. Sua fase não é das melhores. Antes de jogar no Midland, ele havia estado no Cazaquistão e por lá no futebol semi-amador, aí sim números um pouco mais adequados, 36 partidas, 14 gols e uma assistência. Quero saber de você, Wagner Love caberia no seu time do coração? Na minha lusa cabia sim, você e Caio Mancha acho que poderiam fazer barulho, mas só tem o salário pequenininho, tá? Não vem com pedida alta que não temos condição, estamos disputando apenas a Copa Paulista. Bora falar agora sobre Alexis Sanches e as negociações com o Flamengo. Primeiro a contar sobre a possibilidade de o Sanches se juntar ao Vidal para jogar no Flamengo foi o pessoal do Goal no Chile. Eles tinham informação de que o Flamengo havia procurado. Tem algumas atualizações importantes. A primeira delas, o Flamengo já concordou ou já liberou o André Curi para fazer a mesma proposta financeira recentemente feita ao Arturo Vidal, que é seu compatriota e novo reforço do Flamengo. Ou seja, se o Sanches topasse, ele ganharia R$1.200.000 por mês para jogar no rubro-negro. Só que a negociação é das mais complexas, para não dizer impossíveis. Ele ganha muito mais no futebol italiano e tem mais um ano de contrato com a Inter de Milão. Para complicar, outros clubes já fizeram proposta. O site espanhol chegou a falar que o Sevilla ofereceu 4,5 milhões de euros por temporada e mais 3 milhões de euros de bônus e ele disse não. Também, de acordo com a imprensa italiana, a possibilidade de jogar no Flamengo já foi prontamente descartada pelo Sanches, que gostaria de continuar em uma das 5 primeiras ou principais divisões do futebol europeu, as ligas de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França. E além disso, ele quer continuar jogando a Champions League. Nenhuma coisa nem outra o Flamengo pode oferecer. Então, rubro-negro, se você em algum momento se animou com a chance de Sanches ser contratado, pode riscar do mapa. O Flamengo vai precisar buscar outras alternativas, pelo menos nessa janela. Quem sabe na janela do ano que vem essa situação mude. Quero falar agora sobre o Corinthians e Giovani, menino de só 18 anos de idade, que está emprestado pelo Capivariano até a próxima quarta-feira. O Corinthians passou as últimas semanas tentando convencer o Capivariano de vários modelos de negócio. A primeira tentativa foi de renovação de empréstimo. O Capivariano disse não, pois o Corinthians condicionou a permanência dele a um empréstimo com obrigação de compra. O Capivariano também disse não. A terceira tentativa foi de compra com pagamento parcelado. Só que aí o Capivariano descobriu que o Corinthians já tem uma proposta do exterior para a compra do Giovani. Essa proposta é de 1.200.000 euros, que hoje equivalem a 6.400.000 reais. Essa proposta me foi confirmada por uma pessoa do próprio Corinthians. Ela só não quis dizer o nome do clube interessado. Diante desse cenário, o Capivariano tomou a seguinte decisão: se vocês quiserem ficar com o Giovani, vocês vão ter de cumprir o que está previsto no contrato. Pagamento de 3 milhões de reais à vista por 60% dos direitos econômicos. Corinthians tomou nos últimos dias a decisão de bancar os 3 milhões de reais para adquirir mais da metade dos direitos econômicos e ficar com o atleta em definitivo. Repito, o contrato de empréstimo termina na próxima quarta-feira. O atleta ficará no clube e o Corinthians vai recusar essa proposta de 1.200.000 euros. A ideia é que ele jogue, que ele ganhe mais oportunidades, se torne mais protagonista no time para aí no futuro ser vendido por cifras bem maiores. Atleta que até agora tem 6 partidas no time principal e ainda não marcou gols. Alguém muito badalado ou com bastante prestígio, de olho a médio e longo prazo. Bora falar agora sobre o Botafogo, que está vencendo uma corrida bastante grande por Marlon Freitas. Quem acompanha o canal do Nicola com frequência vai lembrar que eu sempre falo desse volante de 27 anos de idade, terceira temporada à frente do Atlético Goianiense. Ele é titular e capitão do time, batedor de faltas, de pênaltis, enfim, tem enorme moral. O Corinthians namora a possibilidade de contratar o Marlon Freitas há algumas janelas. O São Paulo mais recentemente também entrou nessa disputa, mas, ao que tudo indica, o futuro de Marlon Freitas será no Botafogo. O presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, revelou ao Alexandre Pretzel que hoje o Botafogo é quem lidera essa disputa, mesmo o Atlético Goianiense não tendo nada a ver com a história.
Botafogo, São Paulo e Corinthians, todos os interessados estão de olho no Marlon Freitas para 2023. Seu contrato com o Atlético termina agora, no dia 31 de dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato e o Watson deu indícios de que o Botafogo é o mais avançado. Antes de gravar o vídeo, fui checar com uma pessoa próxima a Marlon Freitas. Essa pessoa de fato admitiu que as conversas com o Botafogo estão em estágio avançado. Só um detalhezinho importante: o Marlon e o Corinthians namoram há bastante tempo, mas mais recentemente o Alessandro, que é gerente de futebol do Corinthians, andou colocando algumas dificuldades para que o negócio avançasse. E foi nesse cenário de dificuldade imposta pelo Alessandro que as conversas com o Botafogo evoluíram. Então, se de fato o Corinthians perdeu o Marlon Freitas, isso passa bastante pelo comportamento do Alessandro nas tratativas com os representantes do ótimo Marlon Freitas, tipo do reforço, de baixo custo, mas de aquisição extremamente importante. Acho que o torcedor do Botafogo para 2023 vai curtir. Bora falar agora sobre Ricardo Goulart, notícia importante desse sábado. O meia atacante, dono do maior salário do elenco do Santos, pediu para deixar o clube. Ele foi comunicar aos dirigentes santistas que não está com cabeça para ficar. Ele entende que o melhor dos mundos é fazer um acordo. A rescisão de contrato vai ser assinada a partir da próxima semana, quando o Paulo Pitombeira voltar ao Brasil. O Pitombeira é empresário de vários atletas que estão sendo negociados no exterior. Embora os dirigentes do Santos adotem cautela em relação a essa rescisão, isso porque estamos diante de muito dinheiro. Falei para vocês, 500 mil reais por mês de salário, dono do maior salário do elenco. O vínculo do Ricardo Goulart só termina em dezembro de 2023. Então, se o Goulart quiser rescindir o contrato e receber parte da grana futura, o Santos pode colocar obstáculos. A ideia do Peixe era se livrar do Goulart sem pagamento de qualquer ônus daqui para frente. Atleta que tem sido muito mais reserva do que titular e no último meio de semana, no confronto contra o Deportivo Táchira, escreveu uma história bastante triste. Ele foi colocado em campo só para bater o pênalti na decisão por pênaltis e desperdiçou uma das cobranças que causaram a eliminação traumática do Santos para o Deportivo Táchira. Eliminação que, entre outras coisas, determinou as demissões do Fabian Bustos e de toda a sua comissão técnica e também a saída de Edu Dracena. Se o Santos conseguir rescindir com o Goulart, que só tem 30 partidas, 4 gols e 3 assistências, vai se dar super bem, uma economia das mais importantes. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro e a SAF do Galo. Contei para vocês há algum tempo, e o Atlético também já havia divulgado, que fechou um acordo com a Ernest Young e com o BTG Pactual para que essas duas empresas busquem possíveis parceiros. E a informação que eu quero trazer para vocês com exclusividade é de que as duas já trouxeram ao Atlético 95 empresas mapeadas no mercado. Essa frase que eu vou contar para vocês é de um dos 4 R's. Os caras que investem, que colocam dinheiro no clube, a frase é a seguinte, abre aspas: temos 95 fundos brasileiros e internacionais mapeados e sendo trabalhados. Estamos mirando um valor superior ao dos acordos anunciados pelos outros clubes brasileiros, além do repasse menor das ações. Uma pausa para uma explicação. Cruzeiro e Botafogo, por exemplo, venderam 90% de suas ações para parceiros, o John Textor e o Ronaldo, por 400 milhões de reais. A estratégia do Galo é vender um percentual menor de ações, deixando para a associação um percentual maior. Além disso, por uma grana maior do que os 400 milhões de reais, o Galo se baseia na ótima condição esportiva de time campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro e candidato a todos os títulos nessa temporada para exigir cifras maiores. Continuando a repercutir a declaração ou as declarações dessa pessoa de um dos 4 R's, abre aspas: buscamos uma governança que garanta mais força para o conselho, diferente do modelo em que o investidor chega e manda totalmente no clube. No Galo, não será assim, fecha aspas. Queria a sua opinião sobre esse tema. Como é que a SAF deve funcionar? Você acha que os dirigentes precisam continuar tendo palpite ou opinião, força para delegar ou para pedir coisas? Entre outras coisas desse modelo de associação que o Atlético pensa, está o não repasse da Arena MRV e dos centros de treinamento. Isso continuaria sob o comando ou sob as ordens da associação. A SAF ficaria responsável pelo time, por todos os ativos dos atletas, além da exploração do escudo, do mascote, entre outras coisas. Tô curioso para saber a sua opinião, use o espaço para comentários, escreva, esquece de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda, fechou? A gente se vê nesse domingo ou assim que surgir notícia. Abraço, tchau!